Fala meus amigos do canal BioMais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2017. E a questão diz o seguinte: pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior das membranas do cloroplasto. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente um texto bem longo que o candidato, se ele não estiver preparado com um bom condicionamento físico e mental, ele acaba ficando aí a desejar. Mas a questão, apesar de ter um texto grande, é uma questão bem simples, certo? Por quê? Porque basicamente ela fala o quê? Da fotossíntese. Então, se o candidato manja de fotossíntese, com certeza ele já vai tirar essa questãozinha aqui de letra. Inclusive, se vocês não assistiram a minha aula de fotossíntese, eu vou deixar um link aqui abaixo onde você pode acessar essa aula e tirar suas dúvidas acerca de todas as etapas da fotossíntese. Então, beleza, a questão fala o quê? Que os pesquisadores estão fazendo com que as plantas consigam absorver mais energia ali, consigam captar mais a luz solar, certo? Porque, para quem não sabe, fotossíntese ela precisa para que a planta consiga fazer fotossíntese, é necessário ter o que? A luz do sol, o CO2 e a água, certo? Com o objetivo então de produzir o seu próprio alimento, que é um açúcar. Então a questão fala o que? O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente Então, está falando que aqui no texto, que depois que colocaram esses nanotubos de carbono, as plantas conseguiram obter melhor, reter mais a energia luminosa, conseguem captar mais a energia. Então, se elas captam mais a energia, consequentemente elas vão ter uma fotossíntese muito mais eficiente, certo? Mas por qual motivo, Então, o que esses nanotubos de carbono promovem? Utilização da água. Letra B. Absorção de fótons. Letra C. Formação de gás oxigênio. Letra D. Proliferação dos cloroplastos. E letra E. Captação de dióxido de carbono. E aí? A letra A não está correta, por quê? Porque apesar da água fazer parte também do processo de fotossíntese, o que vai acontecer? A água ali ela só vai estar no processo de transporte de seiva bruta, certo? Ou seja, porque quando o sol aquece as folhas, ocorre a evaporação, e como as moléculas de água possuem uma ligação muito forte, por ponte de hidrogênio, uma acaba puxando a outra, e acaba ocorrendo então um fluxo ali de água, mas isso não tem nada a ver. Letra B, absorção de fótons. Sim, por quê? Porque se a questão fala que colocando esses nanotubos de carbono a planta consegue obter mais energia, o que vai acontecer? Elas absorvem mais fótons, certo? Ou seja, elas vão conseguir obter mais, elas vão conseguir captar mais energia luminosa, do que elas captavam antes. Então a alternativa B é a correta, a absorção de fótons. Letra C, formação de gás oxigênio. Não, porque isso aí é apenas um processo que acontece como produto final. No fim da fotossíntese, a planta produz o gás oxigênio,
liberada ali pela fotólise da água e ela vai produzir o seu açúcar, né? Ou seja, o seu alimento. Então, não. Letra D. Proliferação dos cloroplastos, não vai ter aumento da organela cloroplasto, né? Não tem nada a ver. E a letra E, captação de dióxido de carbono, também não, porque essa fase aqui ela acontece na fase escura, né? Então também nada a ver. Então, se a questão fala aqui, depois que coloca, né, no tubo de carbono, a planta consegue absorver mais energia luminosa, então a alternativa aqui que está mais adequada é o que? A absorção de fótons, certo? Porque elas conseguem obter mais energia e conseguem realizar a fotossíntese com mais eficiência. Então a alternativa correta é a letra B. Então, se você curtiu essa aula, por favor, se inscreva no canal, curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até a próxima.